De volta já aqui com o Bem Assim. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre criptomoeda, gente. Batizado pelo Banco Central como Drex, o real digital deve entrar em operação aqui no país já a partir de 2024, com a promessa de garantir um acesso mais democrático aos benefícios da digitalização da economia a empreendedores brasileiros, assim como a criação de um ambiente seguro para a geração de novos negócios. Se você ainda não conhece nada sobre esse mundo, sobre esse universo dos criptoativos, vamos agora aprender um pouquinho sobre isso aqui no estúdio com o Gentil Segundo, ele que é especialista na área. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua participação. Nada. Vamos lá começar explicando. Bora. O que é que são esses criptoativos que lá atrás era tudo mato, mas hoje em dia está todo mundo querendo ter e é o sonho de todo mundo, né, Gentil? Então, o que acontece? O Bitcoin, especificamente, ele surge em 2008. Então, ele é muito mais antigo do que muita gente pensa. Ele surge em 2008 como uma proposta de uma transação financeira descentralizada. Então, por exemplo, como é que funciona hoje? Então, se eu quero transferir, sei lá, R$10 para você. Sim. Então, R$10 está na minha conta, né, lá no meu banco. Entro lá no meu internet bank, está lá R$10. Eu vou fazer uma transferência para você. Para isso acontecer, o banco tem que intermediar. Eu não posso, eletronicamente, né, transferir esses R$10 para você sem passar pelo banco. Eu posso lhe dar em dinheiro na mão. Sim. Mas no banco eu não posso. Mas de forma digital, né, tem que passar. Tem que passar no banco e ele tem que dar o ok. Porque se der algum problema, por exemplo, se o sistema do banco sair, como é que eu, fora do ar, como é que eu mando? Eu não mando. Então, com essa ideia, motivado pela crise de 2007 imobiliária nos Estados Unidos, uma pessoa que ninguém conhece quem é, ou um grupo de pessoas chamada Satoshi Nakamoto, lançou um artigo explicando como seria uma transação segura de 1 a 1 sem nenhum intermediário. Isso é o nascimento do Bitcoin. Então, o Bitcoin, a criptomoeda, ela é uma transação, se a gente puder falar, se a gente puder definir, entre duas pessoas, só que sem nenhum intermediário. Isso, perfeito. Seria, e no meio digital. No meio digital, exatamente. No meio digital. Então seria essa a primeira ideia, muito incipiente naquele momento, iniciando. Certo. E aí, com o passar do tempo, começaram a surgir outros protocolos, outros projetos, para dar outras soluções usando a mesma tecnologia que a gente hoje chama de blockchain, né? Que é a tecnologia, a gente hoje não, que é a tecnologia blockchain, que a gente sempre ouve falar. Certo. Então, outros projetos conseguem fazer essa mesma ideia, só que utilizando o meio digital, tentando sempre diminuir a quantidade de intermediários. O que é que tem uma consequência direta? Redução de custo. Porque se eu vou comprar, por exemplo, um imóvel a você e tem um corretor, que é o trabalho dele fazer essa intermediação, ele tem que ganhar a comissão dele. Então, quando você vai no cartório, você tem que pagar o registro no cartório. Então, tem vários atores envolvidos. Quanto mais atores envolvidos, mais montante financeiro ali está sendo movimentado. E aí, quando você tem esses projetos, esses protocolos que podem fazer isso sem esses intermediários, alguns custos colaterais acabam reduzindo, consequentemente. Entendeu? Tá. O que foi que fez o Bitcoin, então, hoje ser o que ele é, né? Ter o valor que ele tem, assim, as pessoas elas foram se interessando pela criptomoeda, foram vendo que era um espaço seguro que dava retorno? Então, né, a questão do Bitcoin especificamente, ela tem várias justificativas. Então, o primeiro ponto é que ele é totalmente descentralizado. Então, você não tem uma figura centrada que vai deter os bitcoins para poder distribuir. Ele é descentralizado, é como se fosse a internet, entendeu? Ela é distribuída, entre aspas, entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acredito que fez o projeto ter um bom resultado positivo é a questão dele ser deflacionário. Então, o que acontece? Resumindo a história em palavras menos formais, o Bitcoin ele tem uma quantidade específica que não vai poder existir mais. Então só tem uma certa quantidade? 21 milhões de Bitcoins. Não tem 21,1 milhões? Não, só tem 21 milhões. Só tem 21 milhões de Bitcoins? Acabou. Se alguém comprar os 21 milhões, só quem tem Bitcoin é ela. E é assim. Então, essa escassez
também começou a chamar a atenção de pessoas e investidores que começaram a investir e apostar nessa ideia, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu acredito que foi um ponto positivo no projeto nesse sentido, entendeu? Certo. Agora, a pergunta que não quer calar é uma pergunta de milhões de bitcoins. Só se for até 21, viu? É seguro ou não é? Eu acho que essa daí é uma grande dúvida. Por Sim. quê? A gente, principalmente aqui no Brasil, a gente vê as pessoas muito apegadas ao dinheiro, né? A ter ali o dinheiro. E aí você fica, tá, mas Bitcoin, tem um Bitcoin, dois Bitcoins, e aí? Então, o que é que acontece? O Bitcoin, ele é seguro sim, entendeu? Na questão de segurança, nesse sentido que você está falando, só que ele tem uma dificuldade, que é o que afasta boa parte dos investidores. Na verdade, duas. A primeira é a falta de regulação, né? Então, ele é totalmente... Por exemplo, se você tem um ativo que ele permeia aí no mundo todo, por exemplo, qual é a lei que regula ele? Onde é que fica, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que você é responsável por custodiar suas moedas. Porque uma vez que não há regulação, eu não posso colocar a responsabilidade num terceiro, a responsabilidade é minha. Então, se eu armazenar, por exemplo, mal e, sei lá, o meu Wi-Fi tiver uma senha fraca, vou dar um exemplo totalmente hipotético, eu não sou da área de computação, vou dar, né? E entra um vírus lá no meu computador e ele consegue pegar a minha senha porque eu salvei de maneira inadequada, eu vou perder. Então, não é que ele é inseguro, mas a forma como eu armazenei aquelas senhas e aquelas coisas foi que deixaram a minha carteira insegura. Entende o que eu tô querendo dizer? Porque como eu não tenho um banco para Isso aí é com coordenar ali, sou eu mesmo que tenho que fazer isso. Exatamente. Você E aí eu preciso buscar o meio mais seguro possível de guardar essa minha moeda. Perfeito. Você tem que ir atrás de informação. Certo. Você tem que saber qual... Aí tem várias carteiras, várias formas de você guardar a sua cripto. Então, algumas são mais seguras, outras são menos seguras, mas todas são uma coisa muito pessoal. Então... por exemplo, só para dar um exemplo, você tem a Hard Wallet hoje, que é um pendrivezinho, parece um pendrive, que você pode armazenar ali. Não é quem ele fica ali, ele é um dispositivo de liberação, por exemplo. E ele é físico. Então, se alguém entrar, se não tiver com aquilo ali, ele não entra, a princípio, entendeu? Aí você tem uma Paper Wallet, que é uma carteira de papel. Então, ela é segura? É, porque é física, mas se molhar, você perde. Aí você não tem como acessar também. Então, tem vários tipos de maneiras de você acessar a sua carteira e você reter a custódia das suas moedas, entendeu? Aí agora um outro questionamento, né? Qual que seria a diferença entre o criptoativo e a criptomoeda? Pronto, perfeito. Quando a gente vai falar de moeda, a gente tem alguns pré-requisitos, né, que você tem que obedecer. E eu vou falar só de um deles. Um deles é que ela tem que ter, a moeda ela tem que ter força de custo legal, né? Então, tem que ser obrigado a receber. Por exemplo, se você chegar em qualquer estabelecimento comercial, hoje em Maceió, por exemplo, e você tiver com dinheiro, ele tem que aceitar. Porque a legislação diz isso, entendeu? Por quê? Porque o real é a moeda. Então, quando eu tenho, por exemplo, o dólar é uma moeda, onde é obrigado a aceitar dólar, por exemplo. Então, aqui no Brasil, que não é obrigado, todo mundo não, mas assim, boa parte das pessoas aceitam dólar porque conhecem que é uma moeda forte e tal, mas ela não tem a obrigação de ser aceita, o real sim. Então, o dólar, entre aspas, seria tipo um ativo. O real é uma moeda, entendeu? Então, como, por exemplo, vou dizer o nome de outra moeda que também é conhecida além do Bitcoin, o Ethereum, que é a segunda mais conhecida. Então, o Ethereum, eu não me recordo se tem algum país que aceita ela obrigatoriamente como meio de pagamento, por exemplo, de transação. Eu acredito que não. O Bitcoin já tem em alguns países. Então, nesses países, por exemplo, que o Bitcoin é obrigado a aceitar, ele seria uma moeda. Entendeu? Aqui não, entendeu? Então, ele é uma solução, né? É um projeto, é um programa pode-se pensar como um software, enfim, não pode não, mas enfim, vamos dizer que pode, né? Mas assim, é um projeto que ele tem uma função que pode servir de transação, então tem pessoas que fazem transação de imóveis, por exemplo, com criptoativos, mas ele não é obrigado, por exemplo, então ele entraria nesse ponto, entendeu? Certo. De olho nisso, o Banco Central está querendo criar uma criptomoeda também? Então, o Drex, né? Vamos falar do Drex agora. O nome possante, né? Como diz a história, Drex. O D e o R significa real digital, o E vem de eletrônico, né? E o X é de transação. Então, esse acrônimo aí do Drex é uma ideia que o Banco Central tem, que é chamado de CBDC, que a sigla significa Central Banking e Digital Currency. Tipo, é uma moeda, enfim, digital do Banco Central, entendeu? Então, o Banco Central ele vai emitir
um ativo, né? Um token, na verdade, e esse token ele vai estar atrelado a R$1. Então, o Banco Central soltou uma live semana passada, se eu não me engano, acho que faz exatamente 7 dias, então, com certeza. E aí ele disse que um Drex vai ser R$1, tipo, pareado. Então, a volatilidade do Bitcoin, que o Bitcoin hoje está 150 mil reais, amanhã está 200, depois está 100, depois está 50, depois está 1.000, 1 milhão, aí ninguém sabe. É essa loucura da volatilidade. Algumas pessoas gostam, eu particularmente gosto, mas enfim, tem gente que não gosta. Mas a figura da moeda estável, que é o caso do pareamento 1 para 1, né, R$1 para um token do Drex, ele é importante para fazer as transações. E aí, o que está acontecendo, na verdade, é o que a gente chama de tokenização de ativos, certo? O que é a tokenização de ativos? Eu tenho um ativo, por exemplo, eu tenho um carro e esse carro vale, sei lá, 30 mil, arredondando aqui a história, 30 mil reais o carro vale. E aí, eu pego e crio um ativo digital, como se fosse um Bitcoin, mas não é o Bitcoin, que é totalmente diferente. Eu crio um ativo digital e esse ativo, vamos dizer que eu crio 30 mil ativos digitais que valem esse carro. Então eu faço essa tokenização, porque cada um vale R$1, né? 30 mil, então 30 mil ativos. Então aqueles 30 mil ativos ali, ele é uma maneira de eu negociar, entre aspas, que eu posso negociar esse carro sendo no meio digital. Então, por exemplo, se eu quero uma ação da empresa, então eu posso comprar uma ação na B3, ou eu posso, assim, eu poderia, entre aspas, emitir um token, que é um ativo, que vai valer uma ação. Então, ao invés de comprar uma ação na B3, eu compraria um token da empresa, por exemplo. Entendeu? Sim. E qual que seria a diferença do Drex para o Bitcoin? Certo. Na verdade, ele tem várias. Então, a primeira delas é o seguinte. O Bitcoin ele é descentralizado, como eu tinha falado. O Drex não. Então, o Drex ele não é pela natureza dele. Então, a natureza dele é um ativo que é emitido ali pelo Banco Central. Então, se ele é emitido pelo Banco Central, ele é centralizado. Sim. Ele não é descentralizado. Um outro ponto é que o Drex, o projeto está para 2024, final de 2024, início de 2025. Então, o Drex, ele vai funcionar para a tokenização desses ativos, como eu falei, só que na escala de atacado. Então, nós, enquanto pessoas físicas, para comprar fracionado, entre aspas, a gente não vai ter, entre aspas, esse acesso. Quem vai ter o acesso do Drex, de fato, é o banco. A gente até conseguiria ter acesso a isso, mas via banco. A gente não vai ter, tipo, por exemplo, na China já tem o Yuan digital, né, a moeda lá digital deles, e ela funciona no varejo. Então, a pessoa física lá, ela pode comprar direto no Banco Central. Existem vantagens e desvantagens disso, mas enfim, isso aí é outra discussão. Mas o nosso aqui, do Brasil, pelo menos na etapa que está, eles estão trabalhando, o Banco Central, um monte de instituição privada, instituição financeira, é um trabalho realmente muito colaborativo. E eles estão trabalhando, já está em fase de testes, né? E a ideia a principal diferença é essa da centralização e da descentralização, e que o Drex, ele além disso, ele não tem a volatilidade do Bitcoin, então é outra diferença também. E um outro ponto é que ele também vai estar ali trabalhando com contratos inteligentes, entendeu? Que é os smart contracts, que a gente chama. O que é um contrato inteligente? Então, por exemplo, o exemplo da casa. Você vai comprar uma casa, como é que você compra? Você tem um dinheiro no banco, um exemplo, você quer comprar um apartamento, ou sei lá, um imóvel. E aí, quando você fizer isso, você vai ter que transferir aquele dinheiro para a pessoa. Sim. Logicamente, né? E a pessoa vai ter que transferir a escritura para você. Então, existe esse risco, que a gente chama de risco de contrapartida. Então, por exemplo, se eu tenho a pessoa que vai comprar a casa e ela, tipo, por algum motivo, Deus livre, né? Morra. Antes de passar e você transferir o dinheiro. Então, vai ter um problema judicial atrás disso. Você vai ter que inventariar, provavelmente, vai ter que falar com os herdeiros da família. O momento, emocionalmente, é um momento difícil. Então, tem uma série de problemas ali que vai afetar aquela transação. No contrato inteligente isso não existe. Porque no momento que eu tenho o imóvel, eu crio um token dele, que vale, sei lá, 100 mil reais. E esse token, além do valor financeiro que eu atrelei, ele vai ter uma escritura que vai estar registrada no token. Então, no momento que eu faço a transação dos 100 mil em Drex, por exemplo, para essa conta, automaticamente esse contrato só valida se as duas fizerem. Então, quando deu ok, não tem como voltar mais. Então, fez, chega lá e chega cá. Então, é automático. Sim. Então, isso
é uma grande vantagem do uso desses criptoativos, no caso da criptomoeda, entendeu? Achei interessante. O que é que eu tenho que fazer para começar aí, para dar o primeiro passo nessa onda, nesse mundo, nesse universo dos criptoativos e criptomoedas? Certo. A questão das criptos, a gente tem basicamente 3 maneiras de você adquirir hoje. Então, a primeira maneira é se você abre uma conta no exchange, que é uma corretora, entre aspas, só que específica em cripto, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você pode comprar de alguém que já tenha. Então, você conhece uma pessoa que tem, e aí você vai pagar, vai fazer um escambo, né, com ela, tipo, ó, te dou o dinheiro, ou então, tipo assim, sei lá, ó, quer comprar meu carro em cripto, enfim, você vai fazer alguma transação e ela manda direto para sua carteira. É uma outra situação. Ou então na própria B3, a Bolsa de Valores, a gente já tem alguns ETFs, né, que são fundos, que tem cripto. Então tem alguns fundos, tem fundo que é misto, tem várias moedas, tipo uma cesta, tem outros que tem só Bitcoin, tem outros que tem só Ethereum. E aí, obviamente, se tem alguém que está administrando esse fundo, tem uma taxa de administração. Sim. Então, nas exchanges ou com terceiros, como a gente disse no começo, quanto menos intermediário tiver na jogada, menor o custo. Então, se você vai pela B3, que tem muitos intermediários, você vai pagar um custo. Você vai no exchange, você vai pagar outro custo. Se você vai direto com a pessoa, vai pagar outro custo. Então, essas são, a princípio, as 3 formas básicas de você começar a entrar nesse universo. É o futuro, Gentil? É um caminho sem volta? Não, já é o presente, na verdade. Já é o presente, não é nem mais o futuro, já é o presente. É o presente, está acontecendo, entendeu? Então, quando eu tive o primeiro contato com o Bitcoin, foi ali por volta de 2017, 2018, naquela época, e ninguém falava disso. A gente chegou, como a gente disse, né, quando tudo era mato. Cheguei aqui quando tudo era mato. E aí, de lá para cá, só se vem falando, e essa adoção massiva. Agora, nos Estados Unidos, a BlackRock, que é uma das maiores gestoras do planeta, ela está querendo lançar um fundo por lá, de cripto. E se ela está em processo de autorização, eu acredito que não é se ela vai conseguir, é só quando. Né? Porque não tem como, não vou dizer nem que não tem como, mas é muito difícil isso voltar atrás. E se a BlackRock, que é uma das maiores gestoras do planeta, se não a maior, conseguir fazer isso, isso tem uma consequência clara. Os institucionais vão poder adotar com segurança jurídica. Se isso acontece, então você tem uma adoção do dinheiro fiduciário, que é o dinheiro normal, Sim. que é o real, o dólar, para o universo cripto. E no momento que você injeta dinheiro fiduciário, o valor aumenta naturalmente. E ano que vem vai acontecer o próximo halving do Bitcoin. O que é o halving? Ele reduz na metade a emissão, então ele vai ficando mais escasso ainda. E geralmente quando tem esses movimentos, esses momentos, a tendência é que o preço dele aumente muito. Então, Para quem quer investir, né? Não é uma indicação, né? Não é uma indicação. Né? É que tem esse negócio, né? Não é indicação de compra, nem de venda, né? Mas assim, para quem quiser se inteirar do assunto e tiver vontade de entrar nesse universo com pouco dinheiro para entender, certo? Sabendo do risco, porque criptoativos é o maior grupo de risco de todos. Então a gente tem ali tesouro direto, poupança, tesouro direto, as rendas fixas todas, aí vem para as ações, derivativos e tudo mais. O cripto ele está no final do risco, ele é o maior risco de todos, porque além da volatilidade, cada um é por si, né? Porque não tem custódia, você que tem que tomar conta das suas, então é muito arriscado. Então entrar assim sem conhecimento é pedir para perder, entendeu? Tem Quem que ir com gostou calma. do nosso papo e quiser saber muito mais, como é que pode fazer, hein? Se quer deixar algum contato, alguma rede social, por favor, fique à vontade. Pronto, pode entrar em contato, eu vou deixar o meu telefone, né? A gente tenta fazer esse trabalho de educação financeira, de divulgação de cripto. Eu sou um entusiasta já há algum tempo, então, inclusive a gente teve agora no Tracto Market Show, agora há algum tempo. Essa semana a gente teve agora em João Pessoa num evento lá. Mês que vem a gente sempre está envolvido nesse universo. Então, o telefone é 9, pausa dramática, 9613-0062. 99613. 0062. Entre em contato para a gente trocar ideia, tá tranquilo. Muito bem. Viu? Obrigada, Gentil, pela Valeu. sua participação aqui. Obrigado. Adorei aprender um pouquinho mais. Valeu. É difícil realmente, assim, mas eu acho que você, estudante, se dedicando, consegue. Mas tá desenrola. Né? Obrigada, viu? De nada, valeu. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí.